E aí, galerinha, professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, revisão da crase, gente, sempre importante aí para a gente conseguir fazer a nossa base, certo? Então a crase, a regência de vários verbos e nomes exigem a utilização da preposição a. Quando a palavra que exige a preposição se relaciona com outras palavras que aceitam o artigo feminino, a, ocorre a fusão de duas vogais idênticas, a e a. A esse fenômeno que damos o nome de crase, representado pelo acento grave. Então vejam, pessoal, para a gente relembrar, quando eu tenho preposição a. Na realidade, o a é pertencente a três classes gramaticais. Nós vamos ter o artigo a preposição a e o pronome oblíquo, átono a. Vejam, 3 vezes. Nós temos que saber utilizar cada um desses a e o que cada um deles faz na nossa estrutura. O a craseado, particularmente, nesse caso, ele vai ser a preposição a mais o artigo a, certo? Esse fenômeno ocorre sempre que a preposição a funde-se com o artigo feminino a e as. Então, dei às professoras um livro. Professoras, palavra feminina. Só temos crase com palavras femininas. O verbo dar exige a preposição a. Dar a alguém alguma coisa e professoras apresenta o artigo definido as professoras. Junta os dois, eles fazem a dança da fusão do Dragon Ball e temos aqui o nosso a craseado, beleza? Crase é um acento. Pronome relativo, pessoal, a qual e as também vão ter, né? A sala do palácio a qual me dirigi era enorme. Então, ó, a qual. Dirigir exige a preposição a, dirigir a algum lugar, por isso que ele se torna craseado, porque a qual já tem a nele. Então, junta-se o azinho, certo? Pronomes demonstrativos a e as, dirigir-me à sala de Pedro e não a de João. Pronomes demonstrativos, pessoal, aqueles, aquelas e aquilo. Entreguei o livro aquelas meninas, então ficaria entreguei o livro a aquelas. Então o a, ele faz fusão com o a preposição, se junta ao a inicial do pronome aquelas, formando um a craseado, ó. Entreguei o livro àquelas meninas. O a da palavra aquelas se torna craseado. Emprego da crase, pessoal. Para verificar a ocorrência do acraseado, pode-se substituir o substantivo, que antecede a contração por um do gênero masculino, se na troca ocorrer a combinação de a ao a crase. Então, ó, vou à praia, praia feminino, vou ao mar, masculino, certo? Entreguem o livro aos meninos. Entreguem o livro às meninas. Então, se eu fizer a substituição de palavra masculino por feminina, na palavra feminina pode ter crase. A gente tem algumas regras desse tipo de aplicação, beleza? Pode-se também substituir o verbo por outro com diferente regência. Por exemplo, para saber se na frase vou à cidade ocorre ou não crase, pode substituir o verbo ir por vir. Vim da cidade, preposição de mais o artigo a, da. Mudando-se o verbo, percebe-se que há união da preposição e artigo, portanto, a frase original também há artigo e preposição, devendo então ocorrer a crase. Vou à cidade, preposição a mais o artigo a. Caso em que a crase é obrigatória, ou seja, tem que ter, não tem como a gente não colocar, beleza?
Nas locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, modo e lugar. O que é uma locução adverbial? Locução adverbial vai fazer uma modificação no meu verbo. Ó, ele se atrasa às vezes. Esse às vezes está se referindo ao verbo atrasa. Quando ele se atrasa? Às vezes, estou modificando o sentido dele. Sairemos à noite. Quando sairemos? À noite. Está modificando o sentido do verbo sairemos. Tramaram tudo às escondidas. Como tramaram tudo? Às escondidas, então temos também a mesma utilização. Beleza? Nas locuções prepositivas formadas por a, preposição mais palavra feminina mais de. Então, locução prepositiva, quando eu tenho duas ou mais palavras que vão fazer o papel de uma preposição. Ele está à beira da falência. Ela ficou à mercê dos crápulas. Nas locuções conjuntivas, ou seja, duas ou mais palavras que fazem o papel de conjunção, as coisas melhoraram à medida que o termo passava. Locução conjuntiva, tá ligando as duas orações. Nas expressões a moda de e a maneira de subentendidas, certo? Ou seja, quando está subentendido na frase, pedimos uma pizza à grega, ou seja, a moda grega. Vestiram-se a Elvis Presley, a moda Elvis Presley. E nas expressões que indiquem hora, pessoal, sair às 7 horas da manhã. Caso que não ocorre, pessoal, antes de palavra masculina, nós não vamos ter crase, certo? Ele se referiu a Pedro, então, palavra masculina. Então, aqui é onde não ocorre a nossa crase. Antes de verbos, pessoal, ele começou a falar. Falar é um verbo no infinitivo. Fiquei ali a observar. Observar é um verbo no infinitivo. Os que passavam pela rua. Antes de artigos indefinidos, uns e umas. Emprestei o carro a uma amiga e a um amigo e a uma amiga. Antes de pronomes em geral, né? Pessoais, demonstrativos e infinitivos, tirando o que a gente tem na regra de pronome lá. Assisti a essa peça em São Paulo, ó, essa é palavra feminina, mas é pronome pessoal. Entregue o livro a elas, essa é pronome demonstrativo. Elas é pronome pessoal do caso reto. Ti vai ser pronome oblíquo. E a vossa excelência, né, no caso aqui a gente também está usando um pronome demonstrativo, beleza? Entre palavras repetidas nós também não vamos ter a utilização das crases. Estavam frente a frente, mas ninguém dizia nada. No a, em que antecede o termo no plural, não está craseado. Refiro-me a leis. Então, tem um termo no plural e antes vai ter um termo a, ele não vai contar também para a crase. E não ocorre crase diante da classe gramatical dos numerais, certo? Amanhã, leve-me a 2 lojas pelo menos. 2 está no feminino, mas está fazendo o papel de numeral aqui daí, tá bom? E casos que vão ser opcionais, certo? É facultativa a crase antes de pronomes possessivos femininos. Então, estou à sua espera com crase ou estou à sua espera sem crase, tanto faz, os dois estão certos. Diante do pronome próprio feminino, né, perguntaram a Maria o nome dela, perguntaram a Maria o nome dela, então antes de nome próprio feminino não tem, as duas estão corretas. Colocou, tá certo. Colocou, não colocou, tá certo também. E em alguns casos especiais, pessoal, na palavra casa, com acepção de lar, ou seja, se tiver o significado de lar, e terra no sentido de chão firme, admite o artigo apenas quando modificadas. Cheguei a casa cansado, casa física. Fui a casa conversar com minha mãe, física.
Cheguei à casa de Pedro cansado. Aí eu posso colocar a crase. Fui à casa de minha tia conversar com minha mãe. Os marinheiros decidiram ir à terra imediatamente. Os marinheiros decidiram ir à terra de seus pais. Lugar físico. Antes de nomes próprios de pessoas, desde que exista intimidade entre de quem fala e a pessoa referida e de que o pronome venha modificado. Entreguei o livro à Letícia. Entreguei o livro à Letícia. Sem artigo distância, com artigo proximidade. Referi-me a Cecília Meirelles, referi-me à romântica Cecília Meirelles, então, nome de pessoas ilustres, luz de pessoas ilustres modificados. E há ainda os casos em que a regência é significado de um enunciado. João bateu a porta significa que ele bateu a porta. João bateu a porta significa que ele chamou alguém. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.